Não pule do barco. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 1. 28 de agosto. O diabo odeia quando você está servindo fielmente a Deus e tentando fazer obedientemente o que ele lhe pediu. O diabo fará tudo o que puder para convencê-lo a parar. Frequentemente, ele ataca sua mente com alegações como: Por que você está fazendo isso? Ninguém o valoriza. Aí está você trabalhando, lutando, suando e se debatendo, enquanto outras pessoas estão se divertindo. Se ninguém mais se importa, por que você deveria se importar? Convenhamos, você já fez o suficiente. Se você não estiver realmente empenhado em permanecer no lugar e fazer o que Deus lhe pediu para fazer, as alegações do diabo poderão tirá-lo do lugar onde Deus o chamou para servir. Isso me faz pensar novamente em 1 Coríntios 4, versículo 1, em que Paulo diz: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Conforme observado anteriormente, ver 13 de agosto. A palavra ministros usada nesse versículo provém da palavra grega uperetas, que se referia aos escravos ou servos que eram colocados nos convéses inferiores de enormes navios. Um enorme remo era colocado nas mãos desses escravos e eles começavam a remar sem parar, tornando-se literalmente os motores que moviam aqueles navios pelo mar. Se você tivesse sido autorizado a espreitar o convés inferior daqueles enormes navios dos tempos do Novo Testamento, teria visto que todos aqueles prisioneiros eram acorrentados a um pilar perto de seus respectivos bancos. Havia uma boa razão para aquela corrente pesada. Por causa do seu trabalho ser tão difícil e seu destino estar selado no fundo daquele navio, a mente daqueles homens vagava para lugares mais bonitos e repousantes, onde palmeiras se debruçavam sobre praias, ou pinheiros altos balançavam com as refrescantes brisas da montanha. Se os remadores da parte inferior do navio não estivessem acorrentados aos seus pilares, poderiam ter tentado escapar de seu banco para encontrar um estilo de vida mais repousante em algum outro lugar. Portanto, as correntes mantinham os homens no lugar que lhes era próprio, bem no fundo do barco, amarrados ao seu pilar com o remo na mão, obrigados a fazer seu trabalho com eficácia. Da mesma forma, você precisa saber que ao tentar fazer a vontade de Deus para a sua vida, terá de assumir todos os tipos de ataques e desafios que inevitavelmente acompanham a obediência. E deixe-me avisá-lo de que haverá momentos em que a sua carne tentará encontrar uma maneira de pular para fora do navio e sair debaixo da pressão de obedecer a Deus. A sua carne amaria ser levada para algum outro lugar onde não é preciso ter fé e a crucificação da carne não parece ser tão necessária. Veja, é fácil começar a obedecer a Deus. Iniciar um projeto é divertido e empolgante e é sempre a parte mais fácil. A parte difícil é perseverar nesse projeto e ir até o fim. O verdadeiro teste vem quando a empolgação desaparece e a realidade do trabalho árduo e do empenho começa a aparecer. Esse é sempre o momento de ouro em que a carne é tentada a esquecer que você já ouviu falar de Deus e começar a procurar uma saída. Se você não estiver realmente empenhado em seguir até o fim no cumprimento de sua tarefa atribuída por Deus, provavelmente não o fará. Portanto,
Você precisa estar absolutamente empenhado em fazer o que Deus o chamou a fazer, acorrentar-se à sua decisão de obedecer para não fugir nos momentos difíceis. Se Deus o chamou, não pule do barco. Ele precisa de você no fundo do barco para manter o corpo de Cristo avançando para a maturidade. Você é muito importante. Tenho certeza de que houve momentos em que os remadores da parte inferior do barco disseram: "Eu estou cansado de remar. Tire-me deste navio." Provavelmente, eles tiveram de ser lembrados: "Vocês são os motores do navio. Se vocês saírem, ele vai parar. Vocês são demasiadamente importantes para pularem do navio agora. Nós não poderemos continuar sem vocês." Provavelmente, houve também momentos em que aqueles homens no fundo do navio disseram: "Ninguém nos valoriza, nem agradece pelo que fazemos. Nós trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos e trabalhamos, e ainda assim somos tratados como escravos." Eu só gostaria que ocasionalmente alguém demonstrasse algum reconhecimento. Todos nós queremos ser valorizados. Gosto de receber agradecimentos quando me empenho no trabalho e todos nós somos assim. Esse é um desejo natural, normal. Se todos nós simplesmente tratássemos uns aos outros com boas maneiras do corpo de Cristo, isso resolveria um mundo de problemas e curaria muitas mágoas. Porém, as pessoas são pessoas e às vezes se esquecem de agradecer. É absolutamente verdade que as pessoas deveriam ser mais atenciosas e agradecidas. Porém, em última análise, tudo se resume a: não importa se os que nos rodeiam nos demonstram apreço ou não. Para o navio se mover, nós precisamos remar. Exatamente como aqueles remadores das galés, se você parar de remar, se você parar de fazer o seu trabalho, isso poderá comprometer o destino que Deus o chamou a cumprir. Para o barco se mover, você precisa remar, quer ouça ou não a palavra obrigado de qualquer pessoa. Essa é a dura realidade da vida para todos nós como servos de Deus. Sim, seria agradável ouvir obrigado de vez em quando, porém, a falta de reconhecimento não deve afetar a nossa determinação de remar o nosso navio e fazer o que Deus nos chamou a fazer. Quando você disse sim à vontade de Deus, rendeu-se a Ele, concordando em pegar o remo que Ele colocou à sua frente. Para você, esse remo pode ser um ministério que Deus lhe deu ou um cargo de servir na igreja local ou em determinada empresa. Talvez Deus tenha instruído você a doar dinheiro regularmente ao ministério. Seja qual for a responsabilidade que Ele colocou diante de você, é hora de você agarrar esse remo. Como os remadores das galés que remavam para mover aqueles grandes navios, você precisa iniciar uma ocupação vitalícia de remar para promover a causa que Deus colocou em seu coração. De agora em diante, o seu lema perpétuo precisa ser: reme, reme, reme o seu navio. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me hoje a manter uma perspectiva correta do que Tu me chamaste a fazer. Quando eu me cansar e o diabo tentar me convencer a desistir, ajuda-me a lembrar-me de que se todos pararem de remar o navio, ele não irá a lugar algum. Mesmo que ninguém mais perceba o que eu estou fazendo, sei que Tu vês cada movimento que faço. Tudo que eu faço, Senhor, eu faço por Ti. Para refletir. Quando você fica desanimado mais facilmente? Por exemplo, o desânimo vem quando você está fisicamente cansado? Você descobriu que se permanecer em oração, permanece mais forte e mais animado?
Quando você está se esforçando e avançando com todas as suas forças, o que o ajuda mais do que qualquer outra coisa a continuar avançando? Saber que você está disposto a fazer algo que ninguém mais está o motiva. Você sente satisfação quando sabe que está sendo obediente a Deus, mesmo que ninguém mais esteja disposto a ficar ali e ser obediente com você? Curte, comente, compartilha e até o próximo devocional.